ouvidos, minha alma inteira, tudo faz sentido, o rádio me fez pensar que ser verdadeiro é amar. Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Motiva Sat, sempre mais onde você estiver. Igreja Internacional Renovar, sempre perto de você. Sede Regional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Jandaia do Sul, Rua Dourados 41, Vila Paião. Marialva, Rua Chiqueza Ucamura 48, Jardim Paraíso. Sabáudia, Rua Filipenses 85, Bairro Renascer 2. E Sede Internacional Renovar Mandaguari, Avenida Amazonas 2220 Centro. Para mais informações, 449-9897-6833. Motiva Sat. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. No ar, Tempo de Renovar. Apresentação: Bispo Isaac Souza. Igreja Internacional Renovar. Sede nacional: Avenida Amazonas 2220, Mandaguari, Paraná. Olá, que Deus abençoe a todos poderosamente, tudo bem? Graças a Deus, já fazia um tempo que eu não estava aqui ao vivo com vocês, mas agora, graças a Deus, deu certo, né? E nós vamos poder orar por todas as pessoas. Eu quero dedicar esse programa, gente, à oração. Tem muitas pessoas assim, sabe, doentes, muitas pessoas enfermas, né? Muitas pessoas enfrentando aí uma crise de enfermidade muito grande, não é de agora, e eu quero entrar em oração, quero poder orar por pessoas que estão exatamente assim, doentes, enfermas. Você conhece alguém que está doente? Você conhece alguém que está enfermo? Então, vamos orar agora. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai agir na sua direção, não é? E Ele vai tocar através do seu espírito, através do seu poder. Deus, Ele tem o poder de curar. Deus tem o poder de trazer à existência o que não existe. Talvez eu estou falando com pessoas agora que estão doentes, estão acamadas, pessoas estão enfrentando o vale da enfermidade. Então eu quero fazer um programa especialmente de oração agora. Então, aonde você estiver, eu quero que você marque pessoas. Quem é que precisa de oração aí? Pode mandar também pelo WhatsApp 449-9897-6833. 449-9897-6833. Bispo, quem precisa de oração na minha casa é a esposa. Olha, quem precisa de oração é o meu filho, bispo. Quem precisa de oração aqui é a minha sogra. Quem está precisando de oração é o meu patrão. Então marque pessoas que precisam de oração. Estou compartilhando aqui, que é importante também a gente compartilhar, né? Então, quem está me vendo, compartilha, vai chamando as pessoas. Eu tenho aqui 20 minutos. E dentre esses 20 minutos eu quero orar por pessoas que estão precisando de ajuda. Se você conhece alguém que está precisando de ajuda, você vai marcar essa pessoa e nós vamos orar. Olha, eu não sou milagreiro, eu não posso fazer nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que tem compaixão. Então eu não quero te prometer nada, mas uma coisa eu te garanto: há poder na minha oração. É com ela que eu toco o coração de Deus. É com ela, é com a oração. Oh, aleluia! É através da oração que nós tocamos o coração de Deus. Então vamos tocar o coração de Deus com a nossa oração.
não importa a sua religião, não importa a sua fé, se você precisa de ajuda espiritual, então você vai escrever o pedido de oração, tá? O Pedro Donizete está acompanhando, pastor Isabel vai estar orando aí na concordância, não é isso? Ora comigo, pastora, apresente as pessoas que estão precisando de oração. Um abraço ao pastor Fábio Nogueira, que estava com o programa dele, não é? Programa muito abençoado, Tempo de Deus, e é um programa que ele orienta até as pessoas acerca da importância de se manter com a sua fé intacta, independente, né, dos resultados. Isso é muito importante. Deus abençoe, pastor. A Elaine Barbeiro Tosadori, né, Deus abençoe. Elaine, hoje nós vamos fazer um programa de oração, tá? Vamos entrar em oração. A obreira Iris, vamos orar? Está aqui comigo, né, o pastor Geraldo. Deixa eu sentar aqui nessa cadeira, pastor Geraldo, né? O pastor Geraldo está aí em tratamento, numa batalha conosco, e nós estamos confiantes na bênção de Deus, né? Então, escreve o nome de pessoas que precisam de oração. Iris, a Vânia, Deus abençoe. Olha, a Adriana está pedindo oração para o marido dela, está desempregado há 3 meses. Amém. Vamos orar. Danilo, de Maringá, pede oração pela sua filha Letícia, que está internada com pneumonia, já está há 20 dias internada. Ele pede a Deus para que o Senhor venha tirá-la do médico o quanto antes. Amém. Danilo, vamos colocar ela na presença de Deus, tá bom? Nós temos aqui a Eunice Barroco. Deus abençoe, Eunice, um anjo de Deus na terra. Um abraço para você. Ariana, Deus abençoe a sua vida, Ariana, em nome de Jesus. Um abraço para toda a sua família. Eu estou aqui olhando para baixo, gente, é que eu estou compartilhando aqui o programa, tá? Eu queria muito que você compartilhasse também. Vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Você pode também acompanhar o programa pelo site www.motivasat.com.br. Olha, eu vou orar aqui. Cadê os nomes? Meu Deus, quantos nomes? Aí ele está marcando Antônio, o Bruno, Enzo, a Ana, o Zé, Dione, Felipe. A Ariana pede pelo Ronaldo Rodrigues Ramalho. Amém. Vamos levantar esse clamor, gente. Vamos levantar esse clamor, porque Deus vai visitar pessoas, tá? É um programa de oração, tá? É um programa de oração. Vamos entrar em oração. Vamos entrar em concordância. Eu quero que você ore comigo. Aonde você estiver, vamos orar. A Elaine pede oração pelo Hélio, pelos filhos, né? O missionário Vanete também está acompanhando. A Eunice está mandando um abraço para o pastor Geraldo. O pastor Geraldo vai falar agora comigo aqui. Vai deixando os nomes para oração, gente. Hoje é um programa só de oração, tá? É só para orar. Eu vou orar para quem precisa. Se você precisa de oração, você está assistindo o programa certo. Pastor Geraldo, chega mais perto para você falar no microfone aí, né? Ele é o meu xerox, eu sou o xerox dele, gente. Vê se ele se parece comigo aí, ó. Vê se ele se parece comigo. Aí, pode cumprimentar o povo, Geraldo. Eu cumprimento os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Olha aí. Pastor Geraldo, a oração ela é eficaz para mudar qualquer situação, não é verdade? A oração é o principal, né? Para resolver todos os problemas, né? E também para ser curado, né? A oração é principal na vida daqueles que têm fé, né? É principal para ser curado, para Deus assim resolver os problemas, né? Deus dá a saída, dá a solução através do clamor, da oração. É interessante que alguém tem que orar, né, pastor Geraldo? Alguém tem que orar, alguém tem que clamar, né? Alguém tem que colocar a vida de outrem na presença de Deus. E Deus me deu esse dom, Geraldo. Deus me deu esse dom de orar pelas pessoas, né? E nós aprendemos isso com o nosso pai, né? Que hoje ele dorme no Senhor, está dormindo no Senhor, mas papai nos ensinou a orar. Você lembra que ele usava aquele óleo da unção, Geraldo? Lembro. Como é que ele fazia? Aquele óleo da unção, ele orava, né? De madrugada, ungia aquele azeite, né? Uhum. E fazia campanha, né? Também de unção. E muitas pessoas eram curadas. Aí, ó, muitas pessoas eram curadas. A gente lembra, gente, que nosso pai... Eu sou o caçulo, né?
Eu sou o caçula aí dos irmãos e o Geraldo, que está aqui, é o mais velho, né? E eu sou o mais novo. Então, eu fui influenciado por esse meu irmão, eu via ele pregando e eu senti o desejo de ser um pregador. E ele viu meu pai pregando. Quando o pai se converteu, Geraldo, você já era nascido ou não? Ou você acompanhou ele no tempo católico também? Não, quando ele se converteu, a gente não era crente ainda, né? Eu tinha mais ou menos 15 anos, né? E o meu irmão Zé, né, tinha 15 anos. E a gente ia pra igreja, né? Mas a gente não tinha aquela vontade ainda, né, de entregar a vida para Jesus, né? Mas nós acompanhava ele pra igreja, mais ou menos uns 2 anos, acompanhando ele. Mas aí chegou um dia que Deus tocou no nosso coração e nós entregamos a Jesus e graças a Deus nós estamos até hoje, né, servindo a Jesus. Então você pegou a parte que ele não era cristão, evangélico. Peguei. E quando você nasceu ele já era crente? Não. Quando eu nasci, meu pai era católico, né? Ele era católico, mas daqueles católicos que ia para a igreja, né? Levava a gente para a igreja. Ele trabalhava na igreja, né, católica. E depois ele se converteu, né? Quando ele se converteu, nós tínhamos 15 anos de idade. Aí ele foi para a igreja, ele foi curado, né, de uma úlcera através da oração do rádio. Então pera lá. Eu vou ficar do lado dele aqui, fica mais fácil, né? Então pera lá. O papai, né? Ele tinha uma úlcera. Isso. Muito tempo. Muito tempo. E aí ele ouvia um programa de rádio. Isso. E no programa de rádio... Da oração. Você lembra qual que era a rádio, não? Era a Voz da Libertação, né? Da Igreja Deus e Amor. Da Igreja Deus e Amor, é isso. Do Davi Miranda, né? Era Davi Miranda. E aí, Geraldo, então ele ouviu o programa do Davi Miranda. Isso. Aí recebeu a cura. Com aquela água que mandou colocar, né? Olha. Ao lado do rádio. E aí ele fez conforme falou, né? E ele começou a beber aquela água ungida. E graças a Deus ele foi curado. Não precisou de operar, que tinha medo de operar, medo de morrer, né? Sim. E ele pegou e fez conforme, né, o pastor falou. E ele bebeu aquela água durante... pera lá. Ele obedeceu tudo que o missionário Davi Miranda falou. Ó, coloca um copo com água perto do rádio. Isso, vai bebendo aquela água. E vai tomando aquela água. E ele obedeceu. Obedeceu. Tá vendo? Será que é por isso, Geraldo, que eu gosto tanto de rádio, que eu me tornei radialista? Será que é isso, então? Porque tem que ter uma explicação, né? Tem que ter uma explicação. Porque eu lembro que eu perguntei para papai assim, ficava aqui o culto no rádio, né? E o Davi Miranda gritava, ouvintes! E aquele povo lá, dando glória a Deus. Aí eu perguntei para ele assim, ô pai, como é que as pessoas ficam aí dentro do rádio? Entendeu? Eu falei, ô pai, como é que as pessoas ficam dentro do rádio? Aí ele falou, não, meu filho, as pessoas não estão dentro do rádio, as pessoas estão dentro da igreja. Aí eu falei, será que elas vêm pelo fio, então? Eu achava, Geraldo, que as pessoas que ficavam dentro da igreja no rádio eram um monte de formiguinha. Aí meu pai explicou, não é formiga. E aí você vê que depois eu cresci, né, ouvindo rádio, e foi você que levou minhas gravações pra rádio, não foi? Foi. Eu fazia o quê, Geraldo? Eu acho que você me conhece melhor que eu, né? Como é que eu fazia lá? Não, é que eu via você com uma caixa de som, né? Assim, aniversário, você levava aquela caixinha de som, né? E ficava animando festa, né? Sim. De aniversário. Eu ficava... tipo DJ, eu era tipo DJ. E aí, você chegar muito tarde em casa, e papai tinha uma regra, né? Tinha que chegar 10 horas. 10 horas tinha que estar em casa. E você chegava muito tarde. E aí ele começou a discutir com você e você discutia com ele. E foi aonde eu fui pro monte, né? Eu falei, Senhor, como
eu vou fazer, Senhor, para que meu irmão, ele vai para a igreja, né? Se converte também, junto com meu irmão, né? O Zé. Aí, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, né? Eu conhecia um irmão que tinha uma rádio, né? Chama Raí. E aí, eu comecei a orar. O Raí, ele tinha uma rádio. Isso. Lá na região onde a gente morava. Na região onde a gente morava. No Budas Artes, né? Acho que era a Rádio Nova Sião, que depois mudou o nome para Elca. Então na verdade ela começou como Nova Sião, depois mudou para Novo Tempo. Só que como a Novo Tempo, esse nome pertence à Igreja Adventista, ele mudou o nome para Rádio Elca. Isso. E aí eu peguei e fui até ele, né? E falei assim, ô irmão Raí, eu tenho meu irmão que ele gosta assim de som, né? Animar festa, né? E eu acho que é um meio assim de eu levar ele para a igreja é através de você dar uma força para ele, né? Vendo? Ele gosta muito de rádio, ou seja, ele gosta muito de som, né? Mexer com som. E com essa mesa aí que você tem da rádio aí, se ele ver isso aí, ele vai ficar apaixonado e vai gostar. Amava som, Aí ele falou, não, pode trazer ele aqui, pode trazer. E foi aonde ele falou assim, ele tem alguma coisa, alguma fita, né? Que naquele tempo era fita cassete, né? Hoje a gente fala piloto, né? Mas na época era fita cassete. Aí eu falei assim, olha, eu não sei não. Aí ele falou, então manda ele fazer uma gravação e traz pra mim. E aonde você gravou, né, uma fita cassete, né, animando assim uma festa. Aí eu levei pra ele ouviu, né, pô, rapaz, seu irmão tem potência de trabalhar em rádio. Traz ele aí. Foi onde eu levei você, né? E aí ele começou a trabalhar com você. E você tá até hoje, né? Deus é fiel, né, Geraldo? Então olha só, gente. Olha, tá vendo? Eu animava festas, né? Como se fosse um DJ. E chegava tarde em casa, eu era adolescente. E esse meu irmão, que é o mais velho, ele ia pro monte orar pela minha vida. O diabo falava que ia me matar com depressão. Eu discutia muito com meu pai por causa disso. E aí ele pegou uma fita minha, na época fita cassete, né? Eu narrando. E colocou na mão desse irmão Reir, que tinha uma rádio comunitária na época, que me deu essa oportunidade. Mas você não falou um detalhe, eu era gago, né, Geraldo? Exatamente, isso eu era gago. Tinha dificuldade, né, de falar. Mas quando as coisas é por Deus, né? Deus, ele dá vitória, né? E Deus deu vitória que você conseguiu, né? Superar isso, né? E através da rádio, né? Pode entrar aqui. Através da rádio, você ficou conhecido, né? Em rádios maior, né? E é onde você foi convidado. Eu passei por algumas rádios comunitárias, por exemplo. Aí essa rádio, a primeira rádio que eu trabalhei com transmissão foi então foi em 1996 para 97, né? Então eu fui para rádio Nova Sião, que virou Novo Tempo. Depois eu fui para a rádio do Alípio Santana, Filadélfia. Eu fiz a rádio Filadélfia. Da Filadélfia eu fui para a rádio Betel. Isso. Aí eu fiquei muitos anos na rádio Betel. Da Betel eu saí para entrar na Rádio Nacional Gospel, que foi da Paz e Vida nos anos 2000. E na Rádio Nacional eu me tornei profissional, né, na comunicação. E fiquei só na Nacional, fiquei por mais de 15 anos como radialista. E também, paralelo à Rádio Nacional, eu fiz a Rádio Gospel FM da Igreja Renascer em Cristo, em São Paulo. E aí, no final de 2011 para 2012, eu vim para o Paraná para trazer a Rádio Nacional Gospel para o Paraná. Hoje a Nacional Gospel é a Melodia, no Paraná 100.5. Então, as pessoas não sabem, Geraldo, mas eu já fui o diretor da Melodia. Só que não usava o nome Melodia, usava a Nacional Gospel 100.5. O estúdio era na Avenida Amazonas, perto do Hotel Amazonas. Então eu vim de São Paulo para cuidar da rádio, para dirigir a rádio. E aí, eu vim para o Paraná no início do ano 2012, né? E aí estou até hoje. E eu nunca imaginei que eu ia ser
pastor, presidente de igreja. Fui convidado a pregar na Europa, na Itália, preguei na Inglaterra, em Londres. E quando eu estava para voltar para o Brasil, Deus usou o pastor Anselmo Amaral, da igreja Casa de Deus na Itália, dizendo que quando eu voltasse para o Brasil, quando eu pisasse os pés no Brasil, que Deus ia me dar uma nova unção e tudo ia ser novo. E aconteceu mesmo. Quando eu cheguei no Brasil, a gente, por permissão de Deus, foi abençoado pela Paz e Vida. Eu não saí rebelado, não saí debaixo de maldição, pelo contrário, fui abençoado pela família Palharim, né? E aí nós fundamos a Igreja Internacional Renovar. Porque, na verdade, o nome da igreja é Comunidade Cristã Internacional Renovar. Comunidade porque todos têm acesso. Cristã porque ela é evangélica. Internacional porque nasceu na Itália. E Renovar porque Deus me deu uma palavra em Salmo 51:10, quando Davi peca, ele comete o ato de adultério. E ele disse assim: cria em mim, Senhor, um espírito reto e renova. Salmo 51:10. Quando eu li essa palavra renova, Deus me deu o nome da igreja, Renovar. E aí nós estamos até hoje. Por isso que eu me preocupo muito, Geraldo, em amar as pessoas. Todos os meus programas eu não julgo ninguém. Todos os meus programas eu procuro abraçar, amar, atrair as pessoas para Jesus, como eu fui atraído, como Jesus mudou a minha vida. E por isso que agora eu quero orar por você. Compartilha, porque eu quero orar pela sua vida. Eu vou fazer, inclusive, Geraldo, eu acho que eu vou fazer um podcast contando um pouco da minha história, né? Meu testemunho. Você também, Geraldo, como você se converteu, né? O Geraldo sempre orava por revelação na Deus e Amor, né, Geraldo? Aquelas igrejas grandes, né? E você lembra as primeiras revelações que você teve? Ou faz muito tempo isso? As primeiras revelações foi através, indo pro monte, né? Eu ia pro monte e via assim, visão no monte. E aí eu não sabia, né? O que era. E aí eu falava pro pastor, o que você tá vendo aí é uma revelação. Eu pensava que todo mundo tava vendo, mas ninguém via, era só eu dentro do monte, né? Eu vi aquele monstro assim, né? Olha. Vindo em direção da gente. E aí eu falava, né, pros pastores que ia comigo, pelos irmãos, né? E eles não viam, era só eu. Então, quer dizer, você não sabia o que era o dom da revelação. Você estava tendo o dom da revelação, mas não sabia o que era. Não sabia. E ninguém viu o que você via, né? Ninguém via, eu via. E foi assim, aí através disso o pastor marcou um culto, né? E falou: hoje você vai orar. Olha, tá vendo? Você vai trazer a palavra e vai orar por revelação. Aleluia. E foi aonde a primeira revelação eu tive, né, de uma irmã que estava indo para a igreja. Só que essa irmã, ela estava muito oprimida, né? Sim. E aí eu vi um cachorro passando por baixo da cadeira onde ela estava. Isso dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí eu chamei a irmã, falei assim: irmã, eu gostaria de orar pela irmã. E aí quando ela levantou, que ela veio em direção de mim, que eu estendi a mão, né, chamando ela caiu. Ela caiu na hora? Caiu na hora. Mas caiu manifestado? Manifestado. Então o demônios a possuiu ali? Isso, Então aquele cachorro que você viu passando debaixo do banco, na verdade era o espírito, Era né? um espírito maligno, né, que oprimia ela, né, que ela não vivia bem na casa dela, né, com o esposo dela. E foi aonde que o inimigo entrou na mente dela, porque ela, né, ela deu brecha, né? E o inimigo entrou na mente dela. Achou um espaço. E ela ficava oprimida dentro de casa, E você muito. sempre foi usado na libertação, né? Isso. Eu lembro que uma vez você estava orando lá, repreendendo os demônios, e o espírito agarrou a sua gravata, né? Esse dia eu... A igreja lotada, eu era pequeno. Lotada. Gente, eu era pequeno, eu comecei a gritar de medo, porque a igreja cheia, e o espírito pegou assim a gravata do meu irmão, puxou, e querendo sufocar ele, todo mundo lá, eu criança, eu fiquei apavorado dentro da igreja, eu era muito criança, né? E foi uma coisa assim, que ficou traumatizado na época. E aí, e como que você saiu dessa situação? Eu saí da situação que um irmão que estava do meu lado me ajudou, né? Ele segurou, né, a pessoa que estava endemoniado, né, e aí eu consegui, né, tirar a gravata. E aí, graças a Deus, Deus deu a vitória e a pessoa ficou liberta. Glória. E
E mais interessante também, né, que eu teve uma vez, né, onde eu morava em Macedônia, né? Teve uma vizinha lá que ela não gostava da minha esposa. E aí ela fez um bolo. Né, e ofereceu, né, para as entidades, né? Ela fez um bolo e consagrou aos encostos. Isso, né? Consagrou. E aí ela mandou uma outra amiga dela mais distante oferecer aquele bolo para minha esposa. Aí ela falou assim: ô vizinha, como você tem, né, bastante filhos, eu fiz aqui um bolo e trouxe uma parte do bolo para vocês. As pessoas convidadas não foram. E aí, né, o bolo ficou quase todo pra mim, né? Então eu vim trazer essa parte do bolo aqui pra você. Olha, ela criou toda uma história, né? Criou toda a história. E o bolo era gostoso mesmo, era bem recheado, né, de fruta. E aí eu peguei aquele bolo. Quando eu peguei o bolo, Deus falou assim: ó, apresenta. Olha, aí, na hora o Espírito Santo mandou você orar. Aí quando eu peguei aquele bolo, eu apresentei. Sim. Eu apresentei, né, a Deus, falei: Senhor, abençoe esse bolo. Se houver alguma coisa mal, que o Senhor repreenda todo mal, né? E aí eu peguei o bolo e dei para minha esposa, né? E ela repartiu, né, o bolo e deu pros meninos. Sim. Aí comeram. Sim. Tudo bem. Aí não aconteceu nada. Aí no outro dia, eu fui orar na casa de um irmão que a esposa dele era cadeirante. Meu Deus. Ela não andava. Sim. Aí quando eu fui orar por ela, que eu levantei as mãos, comecei a orar, ela deu um pulo da cadeira de rodas. Ela se levantou da cadeira de rodas. E veio em minha direção. Olha aí. E ela deu um cuspe no meu rosto. Então o inimigo se manifestou nela. Foi. Então você sempre teve o dom da libertação. E aí ela cuspiu no meu rosto, né? E falou assim: pra que você apresentou aquele bolo pro homem de cima? Oh, glória, eu queria matar vocês. Eita, glória. Né? Aí eu falei: Satanás, então você estava naquele bolo, mas o sangue de Jesus te repreenda. E graças a Deus não aconteceu nada, não comeram. Então eu vejo assim a grande importância da gente apresentar tudo que nós recebemos, né? Nós apresentar a Deus, para que Deus venha repreender, né, todo mal. Porque às vezes nós não sabemos quem é o nosso inimigo. Exatamente. Está perto de nós. Exato. Então tem que ter cuidado. Gente, meu horário está terminando porque eu entro na rádio onde eu trabalho meio-dia. Então eu sou locutor, voltei a trabalhar com rádio, né, para ajudar nas despesas, porque não é porque eu sou pastor de 5 igrejas, né, que a igreja, toda a renda que entra na igreja é para manter a igreja mesmo, né, Geraldo? Os aluguéis, são aluguéis caros, rádio, né? Então eu tenho o meu trabalho fora, por isso que você que está me acompanhando, você pode ser um dizimista, você pode ser um ofertante, meu irmão, porque tudo que entra é para manter a obra. Inclusive nós estamos precisando de ajuda, né? Tá chegando aí já para o final do mês e nós precisamos de ajuda. Toda a renda é para manter a obra de Deus mesmo. A gente está precisando muito, amém? Mas eu tenho o meu trabalho, eu entro meio-dia, então eu tenho que sair correndo agora, porque eu entro meio-dia na rádio, né? Eu quero estar clamando a Deus e pedindo ao Senhor um milagre. Quero pedir a Deus uma bênção sobre todos que estão precisando. Vamos clamar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em oração agora, meu Deus, pelas pessoas que estão nos acompanhando, meu Deus. Pai, quantas pessoas estão doentes, enfermas, quantas pessoas estão oprimidas por espíritos que têm aprisionado pessoas, casamentos, relacionamentos. Quantas pessoas, meu Pai, estão sofrendo, meu Deus, passando pelas diversas situações difíceis, meu Pai. Mas assim como o Senhor usou o pastor Geraldo e trouxe libertação para tantas pessoas naquele tempo, traz essa libertação agora, Pai. Arranca todo mal, arranca toda seta,
Arranca toda a malignidade do inimigo. Vem, meu Deus, e vem agir em favor daqueles que precisam de uma resposta, aqueles que precisam de um milagre. Oh, em nome de Jesus eu creio, meu Pai, que aonde chegar o som da nossa voz, toca, cura, liberta, Deus, faz uma obra de milagres. Eu consagro esta água agora. E assim como meu pai, Senhor, pastor Almiro, ele orava pela água e as pessoas eram curadas. Eu estou aqui com meu irmão mais velho, também o pastor Geraldo, e nós consagramos esta água. Quem tomar desta água será tocado e abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode tomar da água, você que tem aí. Queridos, olha, presta atenção. Hoje, terça-feira, tem culto em Marialva, na rua Chiqueza Okumura 48. Procure o pastor Roberto. Vai estar aí o diácono Samuel, meu xerox, hein? Vai pregar a palavra de Deus. Deus vai usar muito o diácono Samuel aí. Tem culto hoje em Sabáldia, tá? Rua Filipenses, número 85, bairro Renascer 2. Hoje tem culto, principalmente na cidade de Apucarana. Eu mesmo, Bispo Isaac Souza, vou pregar, vou orar pelos dons de Deus aí na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Assim como Deus usava o meu pai, que hoje dorme no Senhor, assim como Deus ainda usa o meu irmão na revelação, Deus tem me dado esses dons também. Eu quero orar por você hoje na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Compartilhe esse programa, que Deus abençoe. Ó, está aqui o microfone de jornalismo da rádio, e qualquer dia eu vou entrevistar você, o seu testemunho. Deus abençoe e paz do Senhor, queridos.